Olá, turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser um pouco diferenciada. Nós faremos uma atividade de revisão sobre frase, oração e período. Este material, ele está disponibilizado no ClassApp de vocês, tá? Vocês podem chegar lá e acompanhar essa aula por ele. Então tá, revisão sobre frase, oração e período da apostila. Vamos lá, gente. Frase. Define-se como todo e qualquer enunciado de sentido completo, não importando se é formado por uma ou várias palavras, ou se possui verbos ou não. Caso os possua, passa a ser chamada de frase nominal, ou seja, aquela frase que não possui verbo, como nós tínhamos visto abaixo desse material complementar. Frases têm como objetivo exprimir ideias, emoções, ordens, apelos, etc. A entonação é responsável por indicar de maneira clara o início e o fim de uma frase, assim como é capaz de ajudar a dar sentido a ela, através de gestos e expressões faciais e corporais, somados ao contexto em que a frase está sendo dita. Uma curta frase pode ganhar extenso significado. Na língua escrita, a entonação é garantida pela pontuação, ficando o próprio texto encarregado de munir a frase de contexto, o que traz necessidade de frases mais completas, por isso, algumas vezes mais extensas. Existem no total 5 tipos de frases, são elas: frases interrogativas. Elas ocorrem quando são empregadas com o intuito de obter alguma informação através de pergunta. A interrogação ela pode ser direta ou indireta, conforme os exemplos. Você gostaria de dançar? Interrogação direta, ok? Letra B. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Interrogação indireta. Então, vocês puderam notar que na interrogação direta há o sinal de interrogação. E na letra B isso não há. Ainda assim, eu tenho uma interrogação. Tudo bem, turma? Letra C. Você tem alergia a algum tipo de medicação? Interrogação direta. Letra D. Gostaríamos de saber se a senhora possui algum tipo de alergia a medicamentos. Exemplo de interrogação indireta. Como vocês puderam reparar novamente, não há a presença do sinal de interrogação. A próxima são as frases imperativas. Dá-se esse nome às frases em que existe uma ordem, pedido ou conselho, sendo dado pelo emissor. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos: cale-se, afirmativa. Letra B, com a precisão de verbo de negação, não. Não deixe a porta aberta, negativa. Jogue isto no lixo, afirmativa. Letra D, nunca permita que fale dessa forma com você, negativa, ok? As próximas frases são as exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor externa um estado afetivo. Exemplo: que filme horrível, a torta estava muito gostosa. C, o dia de hoje foi super difícil. Ou D, esse livro é interessantíssimo. Então, eu estou exclamando algo, tá? Geralmente, há a presença do sinal de pontuação e exclamação. Tudo bem, turma? Frases declarativas. Nesse tipo de frase, o emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo: hoje é o nosso último dia de aula. Frase afirmativa. Ou, letra B, ontem a merenda escolar não foi servida. Negativa. Ou na letra C, Pedro jamais mentiria para mim. Negativa, tá? As frases optativas, elas vão representar um desejo. Tudo bem? Exemplos: Deus te abençoe. Ou espero que tudo dê certo. Ou letra C, que hoje seu dia seja muito feliz. No que diz respeito à classificação, as frases podem ser nominais ou verbais. Já havíamos visto isso, tá? A frase nominal não possui verbo e a frase verbal possui verbo, ok? Frase nominal. A frase não possui verbos em sua construção, mas a frase, como nós havíamos visto ali na apostila, é todo enunciado de sentido completo, ok? Ou seja, tem de haver uma lógica, tem que haver uma informação para ser frase, tá? E para ser oração tem que ter verbo. Agora, os exemplos. Letra A, cuidado. B, credo. Letra B, silêncio. Ou D, muito bonito isso, hein? A frase verbal possui verbo em sua construção. Exemplos: o bolo de Antônia ficará lindo. Quem é o verbo? Ficar, né?
qualquer tipo de verbo pode configurar uma frase verbal, tá? Pode ser um verbo de ligação, como é o caso da opção A. Pode ser um verbo que indica uma ação, que é o caso da opção B. Exemplo, amanhã acordarei bem cedo. A letra C, queremos lhe agradecer por tudo, verbo de ação também. E pedimos desculpas pelo atraso, pedir, verbo que indica uma ação, tudo bem? 2. Oração. Frases que possuam sentido completo e verbo ou locução verbal. Locução verbal, 2 verbos, tá, gente? São consideradas orações. Uma frase pode conter uma ou mais orações a depender do número de verbos que possua. Exemplos. Murilo brincou no parquinho. Uma oração, porque eu tenho apenas o verbo brincar na frase, tá bom, pessoal? Na letra B. Hoje levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Quantos verbos eu tenho aí, pessoal? Eu tenho o verbo levar e brincará. Então, nesse caso, eu tenho 2 orações. Tudo bem? E na letra C. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Quem são os verbos, gente? Verbo levar, levo, verbo brincar e verbo ser. No caso, serei, né? Então, nesse caso, eu tenho período composto por 3 orações. Tudo bem? Período. Trata-se de frases formadas por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O período simples é formado por apenas uma oração, ou seja, nesse caso, quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho uma oração absoluta. Ela é independente, geralmente são frases muito curtas também. Vamos ver os exemplos? Letra A. O almoço hoje será um assado. Letra B. Crianças precisam de amor e disciplina. Letra C. Ele me presenteou com um lindo anel. Letra D. Leandro é um menino encantador, porém levado. Em todos os exemplos, eu tenho um verbo para cada oração, tudo bem? Então, por isso que eu tenho aí uma oração absoluta. Período composto é formado por 2 ou mais orações. Quando a demitiram, sua vida ficou sem sentido. Quantos verbos eu tenho aí, gente? Eu tenho 2, que é o verbo demitir e o verbo ficar. Letra C. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Quantos verbos eu tenho aí, pessoal? 1 ou 2? 2, que é o verbo comprar e o verbo presentear. Na letra C, eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Vamos ver quantos verbos eu tenho aqui. Eu tenho o verbo querer, eu tenho o verbo saber, eu tenho o verbo acontecer e eu tenho o verbo chegar. Então, eu tenho 4 orações no total. Letra D. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Eu tenho quantas orações? 1, 2, 3, 4, 5. Quem são elas? Cheguei, dancei, bebi, namorei, mostrei. Então, nesse caso, são 5 orações. Ah, não, ainda tem o verbo curtir presente, tá bom? Então, tenho 6 orações aí. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos ao final desse capítulo. Espero que a revisão tenha sido completinha para vocês. E aqueles alunos que ficaram com dúvidas, a gente pode tirar a gente pode retirá-la mais tarde, tudo bem? Bom, pessoal, aí abaixo eu coloquei alguns exercícios para que vocês resolvam, tá? Deixa eu ver se eu posso dar algum bizu aqui em algum deles. Letra 1, identifique as frases abaixo em interrogativa, declarativa, imperativa, exclamativa. Já vimos isso, né? Não tem muito a falar sobre essa questão. E o 2, exercício 2, falando sobre informe-se as frases abaixo são nominais ou verbais. Também já vimos isso, né? Frase nominal não tem verbo, frase verbal tem. Na número 3, assinale as alternativas que apresentam uma frase. Para ser frase, eu tenho que ter sentido completo. Então, não tenho muito a falar, não. A 4, assinale com um X as frases nominais. Então, novamente, vocês irão classificar as frases que não possuem verbo. Na número 5, assinale com um X as frases verbais, ou seja, as orações. Tudo bem, pessoal? Então, é só isso. A aula foi curtinha, mas se trata de uma revisão. Então, esse é o conteúdo e mais tarde a gente se encontra para tirar essas dúvidas. Tudo bem? Espero ter ajudado e até mais. Um beijo!